estão? E tá bem, vocês estão bem? Graças a Deus, né? Maísa, Raniele, Isadora, Letícia, Jennifer, Isis, Bianca, Caliel, Miguel, Mariana, Yasmin, Arthur, Eslander, Lara Letícia, Emanuel, Iago e Ana Beatriz. Vocês estão aqui no meu coração, tá certo? A nossa aulinha de hoje vai ser gramática, né? Vamos estudar numeral, história, literatura indígena e matemática, operações com frações, certo? Vamos aí pegar o nosso livro de português. Vamos abrir na página 173. Mas antes, nós precisamos fazer a nossa correçãozinha, não é? Do conteúdo da aula de estudo do vocabulário e trabalhando o texto, não é isso? Vamos lá, na primeira questão, na página 170, fazendo a nossa correção. Leia as frases. A apresentação da orquestra foi espetacular. Letra B. Cavalgamos durante a manhã. Agora, complete os espaços abaixo. Na frase a palavra espetacular significa. E aí, todos encontraram o significado da palavra espetacular? O que é que significa a palavra espetacular? Ótimo, excelente, fora do comum, extraordinário. Na frase B, a palavra cavalgamos significa montar sobre, saltar por cima de, galgar, montar a cavalo. Segunda, sublinhe as palavras que apresentam o mesmo sentido da palavra em destaque. Espetacular. Quais são as palavras que têm o mesmo significado? Excelente e extraordinário. Cavalgar é o mesmo que galgar e montar sobre. Terceira questão. Reescreva as frases substituindo a palavra em destaque por outra que tenha o mesmo sentido. Recebi uma mensagem em meu e-mail. Recebi uma mensagem em meu correio eletrônico. O show foi espetacular. O show foi ótimo. O show foi fora do comum. Foi excelente, extraordinário. Certo? Página 171. Complete o quadro com as informações do e-mail que foi enviado. Quem recebeu? Quem foi, Maísa, que recebeu o e-mail? Dani, muito bem, Letícia respondeu. Quem enviou? Isabela ou Bela, muito bem, Raniel, parabéns. Qual é o assunto? O assunto foi final de semana, muito bem, Isadora. Saudação. Olá, Dani, muito bem, Bianca. Despedida. Beijocas, muito bem, Yasmin. Olha, vocês estão, 10. Marque corretamente. Podemos afirmar que esse e-mail foi enviado para uma pessoa que é bastante amiga da remetente. Muito bem, Mariana, parabéns. Dani recebeu um convite de sua amiga. Do que Bela precisou para convidar a sua amiga por meio de um e-mail? Ter um endereço eletrônico. Muito bem, Emanuel, parabéns. Pesquise e marque a alternativa correta. Quando enviamos um e-mail para um amigo, a linguagem utilizada é informal. Muito bem, Arthur. Quando enviamos um e-mail para uma pessoa com quem não temos intimidade ou para um estabelecimento comercial, a linguagem utilizada é formal. Muito bem, Miguel. Parabéns. Bela afirma no texto que o
semana será espetacular. O que é para você ter um final de semana espetacular? Iago, o que é que Iago espera por um final de semana espetacular? Eu quero ouvir a resposta de vocês, tá bom? E você, Ana Beatriz, já passou algum final de semana na casa de um amigo ou de uma amiga? Relate sua experiência. Eslander, faça uma lista de 5 e-mails de seus colegas de sala. E aí, conseguiram fazer os e-mails? Jennifer conseguiu fazer, Isis, Caliel, todos conseguiram fazer os e-mails? Muito bem. Agora nós vamos para o nosso assunto, que é numeral, tá certo? O que quer dizer numeral? Nós vamos estudar numeral agora. E o numeral, ele tem as classificações. Eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários, tá certo? Esse conteúdo aqui, ele vai puxar um pouquinho para matemática, tá bom? Vamos aqui. 6 jovens participaram de uma competição de corrida. 3 deles chegaram em segundo lugar. Os outros jovens levaram o dobro do tempo e não conquistaram medalhas. Eles disseram que precisariam treinar mais para conquistar o primeiro lugar. As palavras destacadas no texto acima são numerais. E o que é numeral? Numeral é uma palavra que denota quantidade numérica, ordem, multiplicação ou divisão. Esses números apresentados aí, eles estão por extenso, não é isso? Eles estão por extenso. E aí nós temos os números cardinais, nós temos os números ordinais, que indica ordem, né? Primeiro lugar, segundo lugar, esses aí indicam posição, ou seja, a ordem que cada um está. Vamos aí, cardinal, vamos ver a classificação de cardinal. Indicam quantidade, exemplo, 6, 3, 13, por exemplo. A nossa turminha aqui, elas são quantos alunos? Nós temos 17 alunos, certo? Então, aqui é o que? A quantidade que nós temos na sala, ok? Fracionários indica parte do inteiro, 1/2, 1/3, 3/4, 1/5 e etc. Concordam em gênero e número com o cardinal que os antecede. Ordinais indicam ordem, foi o que ele falou, né? A posição, segundo, terceiro, quarto, quinto. Todos são flexionados em gênero e número. Multiplicativo indica a ideia de multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, certo? Somente variam quando assumem valor de adjetivo, isso é, quando estão se referindo a um substantivo. Na página 174, vocês vão conhecer alguns números, alguns numerais. Tem cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. Na página 175 também tem a continuidade, certo? Eu quero que vocês façam a leitura em casa desses numerais aí. O nome dos números, ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Cardinal é como aqui falou, é a quantidade. Ordinal é a ordem ou posição. Fracionários é a parte. Lembra? Nós não estamos estudando fração, é a parte do inteiro, não é isso? E o multiplicativo corresponde à multiplicação, que é dobro,
triplo, quádruplo, tá certo? Então vamos aqui para a nossa atividade na página 176. A nossa atividade ela é um pouquinho grande hoje, tá bom? Não, 9 questões, vocês não estão tentando. Vamos lá. Primeira questão. Leia as frases e classifique as palavras destacadas, colocando dentro dos quadrados a letra correspondente à sua classificação. Letra A, nós temos numeral cardinal. Letra B, numeral ordinal. Numeral fracionário e numeral multiplicativo. Ela ganhou o dobro do que investiu. Dobro, ele está destacado. Essa palavra dobro aí, ele quer dizer o quê? Ele é um cardinal, é um ordinal, um multiplicativo ou um fracionário. Aí você vai colocar a letrinha de acordo com a resposta correta. Na página 173, tem a classificação dos numerais e tem a definição de cada um, tá certo? 8 é o que? Cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo. Tá certo? Entenderam aí? Segunda, escreva os numerais abaixo por extenso. Tem assim, ó. Tem a fração. Aí você vai escrever o nome da fração. Que fração é essa? 1/2. Tá certo? 1/2. E a letra B, 14º. Aí você vai escrever, esse número aí é um número ordinal, você vai escrever o nome do numeral, tá bom? 40 é um número cardinal, você vai escrever o nome do número 40. Letra D, 3/10, o nome da fração. 70, o nome do ordinal. E 60, o nome do número. Nas frases abaixo, circule os numerais que aparecem. Eles vão estar por extenso, certo? Ele pode aparecer como cardinal, como ordinal, como multiplicativo ou como fracionário. Aí você vai circular, ok? Minha irmã classificou-se em primeiro lugar no concurso de redação. Qual é o número que aparece aí? O nome do número. Aí você só vai circular. Letra B. Andrei, meu Deus do céu. Andei 3 quilômetros para chegar ao hospital. Qual é o numeral aí? Vai circular. Rui e Rafa comeram 2/5 da pizza. O mês de julho tem 31 dias. Fui ao supermercado e gastei o dobro do meu salário. Eita, meu Deus. Quarta questão. Marque um X na sequência correta em relação à classificação dos numerais anterior. Nessa terceira questão, qual é a ordem que vem os números? Na letra A, o primeiro, ele é o quê? É um número ordinal, cardinal. Nós temos 4 classificações dos números, tá certo? Então, o que vem primeiro? Se o primeiro é um número ordinal, você vai seguir a sequência que está aqui na terceira questão. A letra B já é um cardinal. A letra C, fração. Letra D, cardinal. Letra E, fracionário. Então aí você vai seguir essa sequência, a quarta questão, você vai responder de acordo com a terceira, tá certo? A sequência que está a terceira, os números que estão aparecendo nas alternativas, você vai marcar. Leia as frases abaixo e circule os numerais, depois classifique. Depois vocês vão dizer se é cardinal, se é ordinal, multiplicativo ou fracionário. Plantei 4 árvores frutíferas. Espero colher 12 frutas. Aparecem 2 números aí. Quais são? Vão circular e classificar. Meu irmão comeu 1/3 do chocolate que a mamãe comprou no mercado. Qual é
aparece aí. Circula e classifica, tá certo? A letra C e a letra D também do mesmo jeito. Sexta questão. Leia o texto e responda às questões. Receita de bolo. Ingredientes: 3/4 de xícara de leite, 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de chá de fermento. Modo de preparo: misturar os ingredientes. Segundo, bater os ingredientes durante 6 minutos. Terceiro, colocar em uma forma e levar ao forno aquecido a uma temperatura de 180 graus. Quarto, assar por 40 minutos. Quinto, retirar do forno, deixar esfriar por 15 minutos e servir. Agora vocês vão responder de acordo com os ingredientes e o modo de preparo, tá certo? Retire do texto os números classificados em fracionários e cardinal. Qual é a fração que está aí escrito nessa receita de bolo? Quais são os números cardinais que tem aí? Esses números vocês vão encontrar lá nos ingredientes, tá certo? E também no modo de preparo. Qual é a etapa da receita em que foram utilizados os números ordinais? Os números ordinais foram utilizados nos ingredientes ou no modo de preparo? Qual é que tem a ordem aí, passo a passo? Primeiro faz isso, segundo isso, terceiro isso. C. Escreva o nome da classe de palavras que informa as quantidades, o tempo de duração e o modo do preparo da receita. Que classe é essa? Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando numeral. Sétima questão. Complete as frases com um numeral de acordo com o que se pede. Aí você vai dar a sua resposta, tá certo? O aluno recebeu, aí entre parênteses, cardinal. Você vai escrever o nome de um número. O aluno recebeu. Como aqui está no plural, também o número tem que concordar com o substantivo. O aluno recebeu 2 notas vermelhas, 3 notas vermelhas, 5 notas vermelhas, certo? No cinema, fiquei na. Qual é o número que está pedindo? Ordinal. Primeira fila, segunda fila, terceira, quarta, 10ª fila, certo? É uma sugestão que eu estou dando. Somente, aí o que está entre parênteses é um número fracionário. 1/3, 1/4, 1/5 dos jogadores compareceu ao treino. Gastei um número multiplicativo. Pode ser o dobro, o triplo, o quádruplo. Gastei o triplo ou o dobro do que sempre gasto, certo? Marque os itens em que a correspondência cardinal ordinal está incorreta. Em seguida, faça a devida correção. Pronto. Aí tem, ó, 425 igual 525º, 39, 39º, 83, 83º, 152, 107º, 907, 97º. Qual dessas alternativas aí está a correspondência errada? Tem 3 erradas. Vou dar uma dica aqui, ó. 425. O número, ele está cardinal, não é um número cardinal? Então, aí era para estar o nome por extenso, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever esse nome, deixa eu olhar aqui, se é ordinal, tá certo? Ordinal.
itens em que a correspondência cardinal ou ordinal está incorreta. Então, aqui, ó, 425, quingentésimo, 25º, está errado. Qual é? 400 é o quê? Quadringentésimo, 25º. Aí tem outra alternativa também, que o número ordinal está errado, tá certo? São 3 alternativas. Eu já disse uma, vocês vão marcar as outras 2. E a 9ª questão. Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Lucas bebeu 1/6 suco. 1/6 ele é que numeral? Aí você vai colocar nesse retângulozinho, tá bom? Pronto, a nossa atividade de português é essa, ok? Matemática agora. Vamos lá, matemática. Pegaram já os livrinhos aí de matemática? Matemática na página 128. Eu já fiz a correção, né, dessa atividade. Então vamos para o nosso novo conteúdo. Operações com frações. Adição e subtração de frações. Vamos lá. As operações de adição e subtração com fração dependem do denominador, ou seja, dependem da quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Aí nós temos a primeira situação. O exemplo de adição. Primeiro, na adição, soma os numeradores e conserva o denominador. Aí, ó, ele nos deu 2/5 mais 1/5, que vai dar igual. Aqui é o numerador, né? São os numeradores. Nós vamos somar os numeradores e vamos conservar, ou seja, vamos repetir o denominador. 2 mais 1 vai dar igual a 3. Então, nós vamos repetir, ficou 3/5, tá certo? Aí, temos o exemplo, aqui é a adição. Ele vai nos mostrar agora o exemplo de subtração. Nós temos 4/9 menos 3/9, que vai dar igual. Vamos ver aqui, ó. Aqui já vai ser o inverso. Nós vamos subtrair, não vai, o inverso por quê? Por que eu falei o inverso? Porque aqui é mais e aqui vai ser menos. Mas o processo é o mesmo. Nós vamos subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, vamos lá. 4 menos 3 é igual a quanto? 1. Vamos repetir o denominador. Então, ficou 1/9. Vamos para a segunda situação. Quando os denominadores forem diferentes, é preciso torná-los iguais. Até aqui está muito fácil, né? Nós já sabemos que aqui nós vamos somar o numerador e vamos conservar o denominador. Na subtração, nós já sabemos que quando os denominadores são iguais, nós também vamos subtrair e vamos repetir o denominador. Conservar, que ele chama, é repetir, tá bom? Agora vai complicar um pouquinho só. Vamos aqui. Quando os denominadores, que esses aqui, né, forem diferentes, nós precisamos torná-los iguais. Mas para torná-los iguais, nós precisamos resolver a operação de adição ou subtração, utilizando as técnicas de redução de uma fração com o mesmo denominador. Aí ele nos deu o exemplo. 1/5 mais 2 décimos. Os numeradores, né, já são diferentes, tanto na soma como na adição, mas primeiro ele nos deu
iguais. Agora ele nos deu diferente, o denominador. E para tornar o denominador igual, para somar ou subtrair, nós vamos ter que encontrar o MMC. O que é que significa MMC? Quem lembra ainda? Mínimo múltiplo comum dos números. Então, nós vamos ter que encontrar o mínimo múltiplo comum de quem? De 5 e 10. Tia, mas por que 5 e 10? Porque 5 e 10 são os denominadores, certo? Eu vou apagar aqui. Apagar. Pronto. Vou colocar aqui a fração 1/5. 1/5 mais 2 décimos, não é isso? 2 décimos. Pronto. Então, aqui são os numeradores. Só para ficar melhor. E aqui, denominadores. Pronto. Então, para nós fazermos essa soma aqui, nós vamos ter que deixar os numeradores iguais, porque eles são diferentes aqui, não são? Então, nós vamos fazer o MMC de 5 e 10. Ok? Como é que nós vamos fazer o MMC de 5 e 10? Nós vamos procurar um número primo que divida para nós podermos fazer a nossa continha. Ó, nós vamos começar por 2. 2 divide 5? Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o 5. Vamos conservar o 5. Vamos aprender essa palavra, conservar. E vamos dividir 10 por 5. Por 2. Isso foi a resposta. 10 por 2. 10 dividido por 2 vai ser quanto? Tem algum número que multiplique, que seja igual a 10, multiplique por 2, que seja igual a 10? Tem. Vai ser quanto? 5, não é isso? Então, 5 vai dividir por quanto aqui? Por 5. Qual vai ser o número? Vai ser 1. 5 dividido por 1 vai dar 1, não é? Aí agora, nós vamos fazer o quê? Como só foi esses dois números aqui, nós vamos multiplicar. 2 vezes 5 é igual a quanto? 10. É igual a 10. Então, qual vai ser o nosso denominador? Vai ser 10. Certo? O nosso denominador vai ser 10. Pronto, pessoal. Aqui eu peguei, coloquei aqui, ó, no cantinho aqui, tá? O MMC de 5 e 10, que deu 10, né? Aí aqui, ó, dividimos o denominador comum por cada numerador e multiplicamos o resultado por cada numerador. É um pouquinho complicado, mas vocês vão entender. Esse 10 aqui é o quê? O 10 é esse aqui que nós fizemos o MMC, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o denominador. Quem é o denominador? 10. Nós vamos dividir 10 e o resultado dessa divisão aqui, ó, de 10 com 5, nós vamos multiplicar com o numerador. Ó, 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. 2, não deu 2 aqui na divisão? 2 vezes 1, 2. Vamos conservar o sinalzinho de mais, que é da fração, tá certo? E vamos fazer essa mesma divisão. 10 dividido por 10. Aí o resultado daqui nós vamos multiplicar vezes 2, que vai dar quanto? 2. Conserva o denominador, que foi o que nós encontramos aqui,
e soma 2 mais 2, 4, tá certo? Agora nós vamos ver o exemplo da subtração. A subtração agora. Na subtração, o processo é o mesmo, só será diferenciada a operação que nós vamos usar o sinal de menos. Observe a operação. Aí ele nos deu 2 meios menos 4 décimos. Denominadores diferentes, faz-se o quê? Encontra o MMC. Aí nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos procurar o MMC de 2 e 10. Vamos dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então aqui vai ser por 5, né? Conserva o 1. 5 dividido por 5, 1. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar 2 vezes 5, que vai ser 10. Aí nós vamos fazer aquele mesmo processo. Aqui já tem a fração, pronto. Vou aproveitar essa fração aqui. Vamos fazer a divisão, né? Denominador. E depois nós vamos fazer o quê? Multiplicar o resultado da divisão pelo numerador. 10 dividido por 2 é quanto? 5, não é? 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10 e multiplica o resultado aqui vezes 4, que vai dar quanto? Vamos conservar o sinal, que é menos 4. Agora nós vamos fazer a subtração. 10 menos 4, 6. Conserva o denominador. 6 décimos. 6 décimos dá para simplificar. O que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Então, 6, ele pode ser dividido por 2 e o 10 por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. 10 dividido por 2, 5. Então, ficou 3 quintos, não é isso? Agora, vamos para a nossa atividade. Calcule a adição de frações. Denominadores iguais, soma o numerador e conserva o denominador. Quando for numerador diferente, você já sabe, né? Tem que encontrar o MMC. Depois de encontrar o MMC, faz esse processo aqui, tanto na adição como na subtração. O que muda é só o sinal, né? Depois de encontrar o MMC, vocês vão ter que dividir, né, denominador por denominador, o resultado da divisão, multiplica com o numerador, certo? Segunda, em sua parede foram colocados azulejos brancos e azuis, formando uma cruz. Que fração da parede tem a cor azul? B. Que fração da parede tem a cor branca? De acordo com esse formato que tem aí, certo? De azulejos brancos e azuis. Letra C. Calcule a soma das frações que correspondem às duas cores. Os denominadores aí são iguais. O que é diferente são os numeradores. Então, você vai somar só os numeradores e conserva o denominador. Resolva com atenção as subtrações. Vai ter denominador igual e denominador diferente. Quando o denominador for diferente, o que é que vocês têm que fazer? Encontrar o MMC, tá certo? Quarta questão. Observe as imagens e calcule com atenção. Tem as frações. Tem os quadrinhos aí, né? Com as frações. Vou dar só o primeiro exemplo, tá bom?
Nós temos um quadrado. Mais 9 também. 9 também. Meu povo, eu sou péssima no desenho. Péssima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aí abaixo tem esse quadrinho assim. Não sei se tem os 9 mais. Tem não. Então vamos apagar. Pronto. Aí aqui foi tirado 1, 2, 3, 4. Desse inteiro aqui, de 9, foi tirado quantas partes? 4. E aqui, 3, não é isso? Pronto. Então, essa fração aqui corresponde a quanto? Não tinha 9 partes, eu pintei 4. Então, vai ser 4 nonos. E aqui, 9, tia pintou quantos? 3. 3 nonos. Tá certo? Que vai dar igual a quanto? Aí você vai somar os numeradores e vai colocar 4 mais 3, 7 e conserva o denominador. 7 nonos é a resposta dessa fração aqui, ó. Dessa fração aqui, tá certo? Aí tem a outra, vocês vão fazer de acordo com esse exemplo aqui, essa questão que eu já respondi, tá bom? Quinta questão. Observe o trabalho de arte que Carol está fazendo na malha quadriculada. Vejam aí que tem as cores laranja, roxa, verde e rosa. Aí, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me perdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pronto. Nós temos aí 24 quadrinhos nessa malha aí, tá certo? Quantas partes foram tomadas rosa? Aí lá onde tem rosa, você vai representar em fração. Nós temos, foi tomado 24, né? O inteiro foi dividido em 24. E dessas 24, foi tirada 4 rosas. Aí quantas rosas? Roxa e laranja, tá certo? Aí você vai representar em fração. Tantas partes, rosa, roxa, verde e laranja. Na letra B, que fração da malha representa as partes pintadas? Aí você vai colocar as frações. Vocês não vão escrever a fração correspondente a rosa, verde, roxa e laranja. Na letra B, vocês vão conservar essas frações aqui da letra A e vão fazer a soma. 4 24 avos, 4 24 avos, 4 24 avos, mais 6 24 avos e vão somar. Que fração da malha representa as partes que não foram pintadas? O inteiro foi em quanto? Não foi em 24 partes? 24. Aí você vai fazer a subtração. Qual foi o resultado da soma que deu aí? Aí você vai pegar o resultado da soma, vai subtrair e vai encontrar a fração das partes que não foram pintadas, tá bom? Pronto, aí é a nossa atividade de matemática. Na próxima aula de matemática
março, que vai ser na quinta-feira. Vamos fazer a correção dessa atividade. Mas não esperem só pela correção não, tá bom? Resolvam a atividade e na correção vocês vão ver se acertaram, se erraram, ok? Agora nós vamos para onde? Para história. História. Página 85. Nós vamos estudar sobre a literatura indígena. Literatura indígena, eu vou ver se eu encontro algum vídeo que fale da literatura indígena para mim colocar aqui para vocês, tá bom? A literatura indígena, assim como a africana, está baseada na oralidade. Inclusive, os povos indígenas têm a fala como forma de transmissão da tradição entre as gerações, ou seja, tudo é transmitido por meio da fala. Então, a literatura indígena, ela está baseada em quê? A base da literatura indígena é a oralidade, é a fala, tá certo? Oralidade é a fala. Os indígenas contam muitas lendas, principalmente sobre a natureza. Dessa forma, a memória é fundamental para guardar as histórias vividas e criadas por eles. A memória aí, ele se refere à mente deles, do que eles usam muito a fala, então eles usam muito a mente para gravar as histórias. Na tradição oral indígena, a música é uma extensão da fala. O que é que isso significa? Significa que um discurso pode começar ou terminar com um canto, ou o canto começar ou terminar com o discurso. Existem na literatura indígena divisões de gêneros textuais de acordo com o objetivo para cada situação. Aí ele dividiu em narrativas, instrutivas, canções e invocações. Aí vai falar da narrativa, da instrutiva, canções e invocações. Recentemente, os povos indígenas conheceram a escrita e têm buscado utilizá-la como forma de registro, resgate e afirmação da tradição oral. Então, eles começaram também a desenvolver a escrita. Não ficou só na oralidade, né? Já tem história de indígena que fazem faculdade, certo? Então, eles também, além da oralidade, eles desenvolveram a escrita. O conteúdo, ele é pequenininho, então, antes de vocês responderem, por favor, façam a leitura do conteúdo e procurem entender, tá bom? Vamos aqui. Primeira, identifique os gêneros textuais de acordo com a situação e escreva o nome correspondente abaixo. A literatura indígena, ele foi dividido em 4 gêneros textuais, de acordo com cada objetivo para cada situação. Quais são? Narrativa, instrutivas, canções e invocações. Então, a letra A são próprias dos momentos de cura medicinal ou de prática de algum trabalho. Aí vai ser o quê? Uma narrativa, uma invocação, instrutiva ou canção. Aí você vai ler aqui a definição de cada gênero textual e vai responder aí, tá bom? São muito comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, só para homens. Por exemplo, aí que tipo de gênero é esse aí? São mais comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento ou ao amor. São mais comuns
comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições, técnicas de caça e pesca, crenças místicas, etc., às crianças. Aí, o gênero textual é o quê? 2. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Em que está baseada a literatura indígena? Lá no início do texto fala, né? O que os povos indígenas utilizam para transmitir a tradição? O que é que eles usam mais? Do que está baseada a literatura indígena, então é o que eles falam mais. A oralidade e a fala. Então, eles, do que é baseado na oralidade, o que é que eles usam mais? A fala, tá certo? Letra C. O que é fundamental para os povos indígenas? O que é que eles usam para guardar as histórias? Por quê que é mais utilizado? Letra D. O que os povos indígenas conheceram recentemente e como tem buscado utilizar? O que foi que eles descobriram? Além da oralidade, eles também descobriram o quê? Terceira. Sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, explique como os indígenas transmitem suas tradições. Quarta, dê a sua opinião sobre a literatura indígena. Você vai fazer, né, uma releitura aqui desse texto e aí você vai dar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre a literatura indígena, certo? A nossa aulinha é só essa daí. Respondam a atividade, qualquer coisa podem falar comigo, tá bom? Beijo, criança, que tá morrendo de saudade de vocês. Até amanhã.